Nesse vídeo, eu vou te mostrar como, segundo os antigos alquimistas, era possível a gente ter mais saúde e uma maior conexão com a prosperidade utilizando o poder dos 4 elementos da natureza: elemento fogo, o elemento terra, o elemento ar e o elemento água. Você vai entender como funcionam os 4 elementos, como é que você pode governar os 4 elementos dentro de você e como é que eles influenciam na sua vida, para que você possa realmente, fazer acontecer a prosperidade na sua vida, você ter mais saúde. E aí você vai ter dicas práticas sobre isso. Então, fica até o final desse vídeo para você entender tudo e poder colocar em prática. Eu me chamo Stefano Gradi, sou alquimista e professor. Há 18 anos eu pesquiso sobre esse conhecimento. Eu já vim da Itália, sou italiano, lá de Turim, norte da Itália, e eu já viajei para a África, fiquei 3 anos em Cabo Verde, moro no Brasil há mais de 12 anos, e aqui eu abri uma escola de alquimia online, onde eu posso compartilhar todo o conhecimento para que você possa descomplicar a alquimia para a sua vida. E eu acredito que o grande segredo da alquimia é ajudar as pessoas a descobrir o grande mistério do que eles vieram fazer aqui. Então, realmente descobrir o propósito na essência, algo mais profundo, um propósito interior, utilizando toda a sabedoria da alquimia antiga, e não ficar só no racional. Então, na minha escola, eu quero te ensinar várias técnicas, como astrologia, tarô, chakras, 4 elementos. E aqui, nesse vídeo, você vai aprender um pouco de tudo que eu vou te ensinar. Você vai poder já começar os seus estudos agora comigo, ok? Então, vamos lá, Então, se você gostar desse vídeo, curte o vídeo aqui, se inscreve no canal e até o final do vídeo você comenta para me dizer o que você achou do vídeo e se você tem alguma dúvida. Combinado? Vamos lá. Então, primeiramente, vamos entender o que são os 4 elementos e como eles se manifestam dentro de nós e por que os 4 elementos são importantes para nós. Então, você tem que pensar que hoje, quando você olha para um ser humano, você não consegue enxergar os 4 elementos nitidamente. Você enxerga os 4 elementos na natureza. Por exemplo, se eu pego uma vela aqui, uma vela, eu vou observar essa vela e eu percebo aqui o elemento fogo, Eu posso ligar aqui, e eu percebo o elemento fogo. Quando eu vou fazer uma fogueira, eu vejo o elemento fogo. Mas aonde que a gente, no dia a dia, a gente se conecta com o elemento fogo? Porque o elemento fogo, esses elementos, eles precisam ser, de alguma forma, reposto. Aprende sobre isso, É muito importante que você reponha. Então, por exemplo, se eu apago o fogo não está tendo fogo, Mas o que é a representação do fogo na nossa vida? É a luz, Então, perceba, eu estou aqui com uma luz que está me iluminando, mas essa luz artificial não é a mesma luz que tem no sol. Então, por que a gente, quando tem um dia de sol, a gente fica mais bem-humorado? E quando chove, a gente não fica tão humorado. A gente gosta de um dia de sol, A gente gosta de poder tomar um sol. É importante tomar sol, Porque a gente vai utilizando o elemento fogo que vem do sol, como uma planta. Imagina, na alquimia, a gente gosta muito de fazer uma metáfora, Então, a gente fala que o ser humano é como uma árvore da vida, ok? Então, a gente fala que o ser humano é como uma árvore da vida. E ele, como uma árvore, a árvore precisa do sol. Se você pega uma planta e coloca dentro de uma casa e tranca as janelas, ela não recebe a luz do sol, essa falta de luz atrapalha muito essa planta, ok? Então, do mesmo jeito que a planta precisa do sol, a gente também precisa da luz, é o comando do acordar. Quando a gente vê o sol nascer, a gente entende que a gente tem que acordar, que a gente precisa começar a trabalhar, se movimentar, se alimentar. E quando o sol se põe, é a hora de dormir. Então, percebe que a luz, o elemento fogo, ele é muito importante. Então, a primeira dica, uma dica básica, assim, para você trabalhar o elemento fogo em você, é o fogo, Primeira dica, o fogo. É você trabalhar
o fogo através dos banhos de sol. Banho de sol. Quando se fala em banho de sol, o banho de sol ele tem que ser feito não apenas através de você só sair e ver o sol e tomar banho de sol assim de roupa, mas você tem que tirar a roupa, né? Como quando uma pessoa quer se bronzear, você tira o máximo possível da roupa para poder bronzear o seu corpo, fazer um bronze. Só que no bronze a gente quer, nosso objetivo é apenas estética, né? Certo? E aí você usa protetores solares, né? E você fica mais tempo no sol para bronzear. Aqui não é uma questão de bronzear, é uma exposição que a gente está falando de 15 a 20 minutos apenas, então não vai bronzear, você não vai se queimar, não vai ter queimadura, não vai ter nada se você não usar protetor. E você faz isso para que a sua pele receba a luz do sol, né? Ok? Então você não acaba aqui só os braços, né? E o ideal é que você receba esse sol sem ter nenhuma interferência. Por exemplo, não é ideal que você tome banho de sol por trás de uma janela, por trás de um vidro, porque o vidro pode alterar a luz. Então tem que ser direto na natureza, fora, né? Então, se você está em um apartamento e está entrando o sol, você abre a janela e deixa o sol entrar, ok? Então é muito importante que não seja através de um vidro, mas que seja através de nada, que nada esteja entre você e o sol. E você pode tomar esse banho de sol. Além do mais, que tem outros benefícios, porque o sol, ele sempre representa o céu, então ele vai trazer as influências astrais daquele momento, né? Então, a gente usa muito, depois em outros vídeos, né, eu falo sobre rituais que você pode fazer, rituais simples, né, de você se conectar com momentos, com portais, e você usar o sol para isso. Então, porque cada momento o sol, ele está transmitindo também a informação que vem daquele céu astral daquele momento. Então, ele está te passando uma energia específica, a nível energético, né, para quem acredita nisso, né? Eu acredito nisso e eu gosto de tomar banho de sol com essa intenção, ok? Do momento. Então, além de te atualizar do momento atual, ele também te ilumina e ele, assim, são óbvios os benefícios do banho de sol, né? Existem uma literatura sobre isso, pesquisa sobre isso, tem muitas coisas que o sol nos faz. Hoje em dia, muitas pessoas falam, tem um excesso de preocupação sobre o uso do protetor solar em tudo, que você não pode ir ao sol, e isso, esse excesso de preocupação com isso, não estou falando que você tem que se expor ao sol, ficar o dia inteiro no sol e se queimar, porque isso, claro, que não faz bem. Eu estou falando de você sempre sempre que você puder, reservar de 15 a 20 minutos do seu dia para você tomar um banho de sol. Dizem que o melhor momento é meio-dia, mas depende também se você mora num lugar perto do Equador, né? Quem mora, por exemplo, em Fortaleza, Manaus, de repente é muito forte. Você pode escolher um outro horário que fica mais bom, né? Porque depende de onde você mora. Eu moro em São Paulo, então é bom meio-dia em São Paulo você ficar 15 minutinhos, 20 minutinhos, né? E é legal que você pense em pegar sol em toda a parte do corpo, na parte da frente, na parte de trás, que você divida um tempo para a parte de frente, um tempo para a parte de trás, para que você possa realmente... É como você imagina o seu corpo como fosse um painel fotovoltaico que tem que se recarregar, ok? A sua bateria energética, né? Então, você tem que tomar um banho de sol e isso tem vários benefícios, ok? Não vou me alongar, só vou falar que isso tem muito a ver com você tomar o fogo, ok? Então, isso te dá uma carga extra, uma energia extra para você poder trabalhar, né? Então, é muito importante, de repente até como uma atividade entre uma pausa. Hoje em dia a gente trabalha muito home office, né? Então, às vezes você consegue fazer isso, você consegue fazer uma reunião, aí faz uma pausa, abre a janela, toma um sol, né? E depois volta a trabalhar. Isso é muito saudável, se você puder, né? Quem tem essa possibilidade, né? Aí é tudo uma questão de estilo de vida, né? De poder fazer isso, né? Quem puder, tenha sorte, né? Depois, então, esse é o elemento fogo. Depois nós temos, entenda que os elementos, eles vão nutrir essa árvore, que somos nós. Então, a planta precisa do sol, né? Depois, precisa do elemento terra. O elemento terra, eu representei, trouxe aqui um recipiente com um pouco de terra, né? Vou colocar aqui, ó, né? Então,
A terra é um elemento, né, que, por exemplo, se você entende um pouco de cuidar de plantas, né, quando você começa a estudar um pouco sobre plantas, você entende que a terra não é só a terra em si, mas são os nutrientes. Então, por exemplo, numa planta, você tem que ficar colocando um adubo. Você tem que sempre estar colocando adubo. Você tem que colocar, às vezes você coloca um esterco, né? Quem tem fazenda, né? Sabe que se você não colocar um esterco, alguma coisa que você coloque, existe um tipo de adubo que você tem que colocar na terra para que a planta ela tenha os nutrientes para que ela possa vir. Então, se eu começo a plantar numa terra, planto na terra, planto coisa, e extraio da terra muita planta, muita verdura, a um certo ponto a terra fica sem nutrientes. Então, eu tenho que repor os nutrientes. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que introduzir na terra o esterco, na natureza é assim. Como é que é em nós? Eu preciso fazer isso através da minha alimentação. Né? Alimentação. Por que se fala muito em alimento orgânico, né? A importância de a gente se alimentar com alimento mais orgânico, com alimento mais saudável, porque hoje em dia a gente come pelo prazer, às vezes. A gente come porque eu quero comer um hambúrguer, eu quero comer uma pizza, né? Mas quanto que aquela pizza, aquele hambúrguer realmente está te nutrindo, né? Ou ele só está tirando sua fome, só está dando vazão à tua gula de comer. Então a gente tem que começar a entender que a alimentação é um ato sagrado de repor nutrientes no corpo. Então não é só ficar tomando coisas porque a gente tem um prazer, porque a gente tem um hábito. A gente tem que começar realmente a ter um cuidado. É por isso que é muito importante a gente seguir uma dieta. Não só porque você quer emagrecer, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma dieta que eu sigo, mas não faço essa dieta para emagrecer. Eu faço essa dieta para que o meu corpo possa performar ao máximo, porque a gente tem que se alimentar bem. Então, tem que procurar e começar a eliminar tudo que é artificial. O legal disso é que se você começa a eliminar tudo que é artificial, você já vai economizar muito, porque o que a gente compra no hipermercado, né, de coisas que são não saudáveis, tem um monte de coisa com açúcar, né, com um monte de coisa artificial, né, porque hoje em dia o mercado prepara produtos que sejam fáceis de armazenar, cheio de conservantes. Então, se você começa a parar de consumir essas coisas, você começa já a reduzir essas toxinas que você coloca, que em vez de nutrir a sua árvore, estão intoxicando a sua árvore. E você começa a comer alimentos frescos, né? Por que é importante comer alimentos orgânicos? Os alimentos orgânicos são produzidos com mais um adubo natural. Então, eles mesmos, né, uma verdura orgânica, por exemplo, ela tem muito mais nutrientes do que uma verdura que não é orgânica. Não é apenas sobre o fato da verdura ser orgânica porque não tem agrotóxico. Não é só a falta de agrotóxico, é porque a planta, para poder ela crescer sem agrotóxico, ela necessita ter muito nutriente. Porque as plantas hoje em dia têm agrotóxico, porque sendo que eles não investem no adubo, né, quem produz essas verduras não orgânicas, eles não investem em adubo, porque custa adubo. E aí eles têm que colocar agrotóxico, porque a natureza acaba fazendo adoecer essas plantas. Então tem que ter agrotóxico para poder segurar a planta. Então, as plantas que são mais orgânicas, elas naturalmente vão ter que ter um nutriente maior, e aí elas te nutrem melhor. Então, é por isso que é mais importante no seu investimento de alimentos começar a economizar e não comprar aquelas coisas que não servem, que cria mau hábito e que cria um monte de problema no nosso corpo de doença, e começar a investir em comer mais alimentos orgânicos, né? E naturais, e verduras e frutas, né? Que são aquilo que serve realmente, que vai nutrir o teu corpo e que vai te dar energia vital, né? Inclusive, um dos meus mentores, né? Mentores que não é um mentor vivo, né? Mas eu gosto muito de Nikola Tesla. Nikola Tesla, ele falava sobre a importância de a gente comer alimentos vivos, né? Alimentos que pegaram sol, né? Que eles estão ainda no estágio de ter energia do sol, que fizeram a fotossíntese, porque isso vai te dar energia vital. Não é só questão de proteína, carboidrato. Muita gente fala só em termos de proteína, carboidrato, gordura. Não é só isso. Também tem a questão, seu alimento tem energia.
Então, também, alimento congelado pode ser natural, mas ele perdeu energia. Então, cuide muito em relação a escolhas alimentares. Não estou falando que você não pode comer um alimento congelado. Pode, mas se você só come congelado também, isso não vai ser legal. Ok? Então, é muito importante você cuidar da sua nutrição, né? Nutrindo o teu corpo com os nutrientes importantes, químicos, mas também com aqueles nutrientes, quando eu falo químico, no sentido, não digo que é químico, tipo a química do alimento, né? Tem que ter as proteínas, os carboidratos, tem que ter tudo, né? Por isso que, às vezes, você tem que ir num profissional que vai entender disso, né? Ou você tem que estudar sobre isso para entender, é importante você conhecer esse mundo. E você também precisa colocar energia no corpo através do alimento. Então, escolher alimentos vivos, isso é muito importante, ok? Então, sobre a terra, a gente entendeu, né? Agora, vamos falar do próximo elemento, né? O próximo elemento é o elemento ar, né? Então, no elemento ar, vamos aqui representar o elemento ar. Eu vou pegar um incenso e vou fazer uma fumaceira agora. Eu vou ligar o incenso, assim, por completo aqui, ó, para fazer uma fumaceira assim, que represente, ó, o primeiro elemento fogo aqui, ó. Vou fazer uma fumaceira, né? O elemento ar. Então, o elemento ar que a gente consegue enxergar quando tem uma fumaça, né? Mas na verdade o elemento ar está aqui entre nós, né? O elemento ar, ele tem a ver, né, com o vento lá fora, né? Então a planta, além do adubo, ela precisa do vento. Por isso que uma planta dentro de um ambiente fechado, ela não tem muita areação, tem que arear. Por isso que nos ambientes também, na nossa casa, a gente de vez em quando tem que arear, tem que abrir as janelas, né? Para poder, né? Quando falta, né? Lembrando que a falta desses elementos aumenta a proliferação de parasitas, seja físicos que energéticos, né? Então, é por que a gente de manhã tem o hábito de abrir tudo, né? O quarto de dormir, a gente não faz isso, não abre a janela, né? Deixa o sol entrar, passa o ar, para a gente limpar energia, né? Não ficar com aquela energia parada, né? Um quarto escuro, fechado, que não abre a janela, é um quarto que tende a acumular energia negativa, concorda? Então, a gente tem que entender que o elemento ar, do mesmo jeito que num ambiente doméstico você quer arear e tudo mais, você também tem que arear o teu corpo físico. O que significa especificamente arear o teu corpo físico? Significa você respirar. Então, fala, Estevam, mas eu já respiro, né? Eu já estou respirando. Tipo, se não estou respirando, para eu poder sobreviver, eu tenho que respirar, né? Então, eu tenho que fazer assim. Eu estou respirando. Percebe que quando você respira só assim. Você respira só isso. Se a gente pudesse, se a gente pudesse manifestar isso num espaço assim, talvez você respire o quê? 200 ml, né? Você percebe que qual é a situação onde a gente começa a respirar mais profundo? Quando a gente faz atividade física. Então, por exemplo, um atleta assim que faz competição, ele usa todo o pulmão que ele tem, porque ele tem que usar. Por isso que quando a gente começa a correr muito, a gente perde o fôlego, né? Começa a ficar com fôlego, porque naturalmente o corpo exige o elemento ar. Então, para aqueles que já fazem esportes, já vão ter esse elemento ar mais ativado, né? Porque eles fazem esportes. Mas para quem não faz esporte, né, que tem um pouco mais de dificuldade, e também para quem faz esporte, é legal a gente parar de vez em quando para fazer uma respiração mais profunda. Então, por exemplo, agora mesmo nesse vídeo, eu vou te dar um desafio rápido. Percebe? Olha que interessante. Se a gente fizer uma respiração, eu vou contar até 12. Vamos fazer 12 respirações, como os 12 signos, né? 12 respirações. Eu vou fazer com a boca para você ouvir o barulho. Faz comigo.
Então, perceba, quando eu vou fazer uma respiração, o que acontece? Alguns me conta no comentário, o que aconteceu você respirando? Como é que você se sentiu, né? Eu, por exemplo, senti uma leve, né, não tontura, mas eu senti meio, né, me deu uma sensação de me sentir diferente, né? Alguns, por exemplo, é muito comum a pessoa bocejar, começa a bocejar. Por quê? Será que é sono? Não é sono, é limpeza. Quando você boceja, muitas vezes, você está tirando energia negativa. Por isso que às vezes você vai... Depois eu faço um vídeo só sobre isso, essa questão de energia negativa, miasmas, né? Mas saiba que quando você trabalha os 4 elementos, isso ajuda muito a melhorar a tua saúde, a tua imunidade, e os miasmas acabam saindo de você. Por isso que quando você melhora a sua alimentação, inclusive vai conseguir no banheiro melhor, né? Vai expelir as energias ruins e os parasitas pela defecação, né? E o elemento ar também ajuda, o fogo aumenta, esse banho de sol aumenta a imunidade, isso que aumenta a imunidade, e a respiração vai limpar a sua mente. Se você está escutando esse vídeo mais de noite, você vai perceber que na respiração, às vezes, você boceja mais. Por quê? Porque você está com mais informação no teu mental. Você passou não sei quantas horas acordado, fazendo coisa, lendo, estudando. Aí, quando você começa a respirar, você boceja, né? Por isso que é importante fazer isso. E se você puder, a dica do elemento ar é o seguinte, que você tenha pelo menos de 5 a 10 minutos de respiração consciente, de repente caminhando. É legal você fazer alguma atividade física junto, se você puder. Então, você dá uma caminhada, enquanto você caminha, você respira mais profundamente. Você puxa a respiração, puxa a inspiração. Mas caminhe, é bom caminhar, porque senão dá tontura. Se você não mexe o teu corpo, você pode ter tontura. Não é legal respirar muito, porque você pode ter uma tontura, né? Então, é importante falar sobre isso, né? Porque o elemento ar, quando você aprofunda mais o elemento ar, existem uma série de técnicas aí, de processos que vão se conectar com a respiração, e que se você não conhece sobre isso, é melhor você sozinho não fazer, né? Existem muitas técnicas terapêuticas que usam a respiração maravilhosas, né? Que depois eu vou aprofundar em algum outro vídeo sobre isso, ok? Mas só para você saber, para o dia a dia, para você poder fazer com segurança, se você ficar parado, no máximo, assim, respire 2, 3 minutos é suficiente. Se você estiver caminhando, dá para fazer uns 10 minutinhos de respiração, porque você também vai gastar energia caminhando. Você tem que entender que o oxigênio, ele também vai te ajudar a caminhar. Então, você vai inspirar, se você puder fazer isso numa floresta, né, num lugar mais natural, melhor. Mas a gente muitas vezes fala, é porque eu moro numa cidade grande, a cidade é poluída, mas é poluída de todo jeito. Então, é melhor respirar do que não respirar, né? Porque quando você respira, você oxigena e você permite, né, muitos processos do corpo, né? Não vou nem ficar explicando agora. Os médicos naturalistas podem estar explicando, né, sobre isso. Você pode encontrar várias matérias sobre como isso mexe na tua bioquímica, né? Isso dá para provar cientificamente, né, que respirar faz bem, né? Agora, o problema qual é? Que a gente não respira direito. A gente tem no nosso pulmão, imagina, quase tem mais de 2 litros de ar que dá para você colocar no pulmão, né? Mas você só respira 200, 300 ml, né? Ok? Então, quando você respira pouco, você não oxigena. Então, o ar vem da respiração. E você tem que respirar, pelo menos assim. Minha dica, então, é 3 momentos no dia, até bota um alarme, para você respirar mais profundamente, ok? E depois, água tem a ver com tomar água. Então, assim, aqui eu vou falar uma coisa que pode parecer, né? Água, aqui, ó, esse recipiente aqui, né? Tem que tomar água, né? Por quê? Porque a água, ela tem o objetivo de nos purificar, né? Então, o nosso cérebro precisa de água para que ele troca a cada hora, a cada 2 horas, a gente tem que trocar o líquido no cérebro, que está no cérebro. O corpo, ele precisa da água para purificar. Por que quando você toma pouca água, o seu xixi fica mais escuro? Porque ele fica mais cheio de... Por que a gente, quando toma mais água, ele fica mais
diluído, mais aguado, né? Menos amarelo, porque você está tendo mais limpeza de toxina. Então, a gente tem que tomar de 2 a 3 litros de água todo dia, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, que têm prisão de ventre, e quando você vai ver, a pessoa não toma água, né? E as pessoas não entendem a importância de tomar água, ok? Então, investir numa água melhor, né? Aquelas dicas, você pode ver, aí tem vários canais, várias pessoas que falam sobre água, sobre a questão do pH, né? Que o pH da água que você toma tem que ser mais próximo a 7,5, porque é o pH do sangue, né? Então, não é 11, não é um pH 11, não é um pH 4, tem que ser um pH de 7 a 8, mais próximo. Então, quando você compra uma água, olha na água qual é o nível qual é o pH dela, para que você compre uma água que tenha um pH mais próximo a 7,5, é melhor, ok? Tal água que você usa em casa, né? Você verifique que água você está tomando, porque aí isso ajuda. E tomar água, então entender que se eu quero prosperar, eu tenho que fazer esses 4 coisas básicas, que são o banho de sol, que muita gente não faz, se alimentar melhor, que isso já a gente ouviu muito sobre isso, respirar, que é uma coisa que às vezes por preguiça a gente não faz, e tem que criar o hábito de respirar, e fazer uma caminhadinha junto, que ajuda em outras coisas, e tomar água, né? Então, você se policiar, né, para tomar água. Porque é uma questão de hábito. Quando você não está acostumada, não está acostumado, às vezes é mais difícil. Uma vez que você se acostuma, aí o teu corpo pede, ok? Então, tome água. No começo, o ideal é que você vai tendo tome água só de uma garrafa, para você saber quanto você está tomando. Você medir, né, quanto você está tomando. Você tem uma garrafa de, tipo, 500 ml e lembrar que você tem que abastecê-la 4 vezes, né? E você tem que checar isso, é importante, gerar um hábito. Então, isso aqui é uma dica importante, inclusive, para você construir seus hábitos. Então, lembre-se que às vezes, mas eu não consigo tomar água, eu não consigo respirar, eu não consigo. Por que você não consegue? Muitas vezes porque o teu estilo de vida não permite. Então, lembre-se que estilo de vida é uma escolha. Você pode mudar, né? Você pode escolher ter uma vida melhor, você pode tomar decisões. Você tem que tomar decisões para que isso aqui funcione. Se isso que você tiver, você vai começar a dar alimentos à sua árvore. A sua árvore vai começar a ter o fogo do sol, a terra do adubo, o ar da respiração e a água que ela precisa para fazer fluir os nutrientes. Então, entende que esses 4 elementos que a gente representou aqui, né, todos esses 4 elementos que a gente representou aqui, são 4 elementos que, como uma árvore, imagina que você é uma árvore, né? Você quer que a sua árvore, você tem sei lá, um manjericão, você tem uma planta, né? Um manjericão, você tem uma arruda, você tem um alecrim, e você quer que esse alecrim prospere, que esse alecrim funcione, que ele floresça, né? Que ele te dê semente, que ele possa frutificar. Então, para que isso aconteça, ele precisa dos 4 elementos, né? Então, você vai saber que tem plantas que precisam de mais fogo, de mais terra, que vai gostar disso. Então, você tem que entender que nós somos árvores da vida mais complexa. Nós somos, aqui na Terra, a árvore mais complexa que existe. E a gente tem que ter a química dos 4 elementos. Você tem que ter os 4 elementos, né? Você tem que ter o efeito que os 4 elementos fazem no seu corpo. E a única forma de ter isso, e não dá para você só só colocando coisa na boca ou tomando remédio, tomando medicação. Você tem que fazer isso se conectando com a natureza, que é a nossa mãe Gaia, né? Então, se você se conectar com a mãe Gaia, por isso que é muito saudável a gente, às vezes, né, ir para uma floresta, passar um tempo na natureza. Isso é muito saudável. Quem pode fazer isso ou viver mais perto da natureza é muito saudável, porque te permite um contato mais profundo com esses elementos. Mas mesmo na cidade, não tem desculpa. A gente pode criar uma forma de fazer isso, ok? Então, não importa onde você mora, você tem que procurar, né, sem desculpa, conectar esses 4 elementos em você. Então, entenda que quando você toma um banho de sol, você não vai tomar banho de sol porque só é legal, mas porque isso vai te trazer mais, vai fazer com que depois você possa frutificar.
você possa ter mais imunidade, mais saúde, você possa ter mais energia para cumprir suas tarefas do dia a dia, para conectar com o seu propósito, para entender quem você é. Né? Porque todos esses elementos têm muitos efeitos que eu não estou nem falando. Que o sol, ele além de trazer todos esses benefícios da imunidade, da saúde, ele, por exemplo, representa também a nossa identidade. Então, você tomar sol, você pode também acordar a sua identidade. Existem muitas coisas que a natureza faz que a gente não tem nem ideia. Não daria uma live de 8 horas para explicar o benefício de tomar um banho de sol. Então, apenas faça e perceba que isso vai te ajudar a frutificar e a prosperar. Elemento terra. Você precisa se alimentar para poder ter esses elementos, essas vitaminas, né? Existem suplementos que são importantes suplementar, porque a nossa comida, hoje em dia, ela é muito pobre. Então, comer comida mais orgânica, suplementos. A respiração, né? Tem que começar a criar hábito de respirar. A respiração é muito poderosa, fazer isso até para quando você muda de uma coisa para outra, traz presença, né? Além do mais, você pode fazer isso meditando, né? Que ele pode ajudar você a meditar. E água, toma água para poder fazer purificação, mas também para que os nutrientes possam fluir no corpo. Então entenda que tudo isso, eu acredito que assim, se você começar a criar uma rotina e você fale assim, pensa assim, qual desses 4 que eu estou menos fazendo? Comece a colocar aquilo que está faltando, né? Comece e sempre vai melhorando essas suas rotinas, esse estilo de vida, para que você consiga viver isso. E aí você vai ver, né, e faça isso por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Daqui a 3 meses, você volta aqui no canal e me conta o que aconteceu na sua vida. Você vai ver quantas melhoras de saúde, quanto que você vai ter mais energia, quanto que você mais vai conseguir prosperar com isso, né, na sua vida. E leve isso para a sua vida, isso é muito importante. Combinado? Então, eu espero que você gostou desse vídeo. Eu não sei se você concorda, mas eu sinto, né, que essa informação é uma informação de utilidade pública, né? Quanto mais pessoas souberem disso, mais a gente vai economizar em remédio, né? Mais a gente vai ter mais saúde, vai todo mundo se encontrar e frutificar, para que a gente possa ter um país melhor, um mundo melhor, e a gente se livre das doenças, das corrupções, né? Então, isso é muito importante. Então, se você sentir, me ajude a compartilhar esse vídeo. Eu, inclusive, vou deixar as legendas desse vídeo em mais de 150 idiomas. Então, dá para compartilhar também para pessoas de outras línguas. Se você quiser, tiver algum amigo que você quer passar, compartilhe também. Lembre-se de compartilhar, sim, o compartilhamento 1 a 1 é muito poderoso. Você fala, amigo, escuta isso, que legal, né? Então, vamos compartilhar esse vídeo, sentindo no coração. E lembre-se, se você ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo, se inscreva no canal. E eu quero te fazer um convite especial, né? Caso você queira, né? Eu tenho além dos vídeos aqui no YouTube, você pode, né, estudar, tem vários vídeos, tem uma série sobre os 7 chakras, muito legal para você estudar, que é um trabalho que eu faço, muito poderoso dos 7 chakras, para ajudar com os 7 chakras a te conectar com o seu propósito de vida, que é o grande objetivo da alquimia. E eu queria te fazer um convite, caso você sinta, você sentir uma conexão com o nosso canal, eu tenho uma dinâmica que eu faço, eu gosto de fazer, às vezes, quando tem umas luas particulares que vão entrar, né? Que, inclusive, eu não comentei sobre a fase da lua, mas as fases da lua também trabalham os 4 elementos, né? E a gente vai ter um vídeo só sobre isso, sobre como as 4 fases da lua trabalham os 4 elementos. Mas aí é um outro nível de estudo. E aí, eu às vezes aproveito uma lua específica, um eclipse, um momento particular, e eu começo uma jornada de transformação gratuita, chamada 7 prisões astrológicas. Isso é um trabalho que eu faço 2, 3 vezes por ano, em média, né? Eu gosto de garantir pelo menos, eu vou dizer, eu quero, né, que pelo menos 2 vezes por ano aconteça, né? Se conseguir fazer 3, eu posso fazer 3, posso fazer mais, mas 2 vezes por ano eu faço. Então, se você quiser se cadastrar, né, tem um link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado você tem um link para você se cadastrar na jornada. Eu ainda não sei, sendo que esse vídeo é atemporal, eu não sei em qual dia você vai assistir,
mas você entra na lista de espera. E quando começar, é bom que você entre na lista de espera. E sendo que hoje em dia a gente não olha muito para o e-mail, tem um grupo de WhatsApp também para entrar. E você entra nessa lista de espera e lá você vai ser avisado das atividades que a gente vai ter. Aqui no canal também, a gente, além do vídeo, né, que sai sempre uma vez por semana, no canal tem explicado que tem um vídeo toda semana e tem também uma live toda quarta às 20 horas. E então a gente tem dois conteúdos gratuitos para você ficar sempre estudando, e além do conteúdo já gravado, você terá novo sempre. E se você quiser aproveitar essa jornada, porque a jornada a gente medita, é uma coisa mais profunda, é ao vivo, tem uma energia diferente. E a gente tem, essa jornada são 9 aulas de 1 hora cada. E a gente fala de cada chakra, medita junto. Então os alunos se transformam muito nessa jornada. E é um trabalho gratuito, né? Porque eu gosto de poder ajudar mais pessoas. Então me ajude a compartilhar esses vídeos, se você sentiu que faz sentido para você, e se inscreva na jornada e entra no grupo de WhatsApp logo depois de assistir esse vídeo. Combinado? E comenta aqui embaixo o que você achou. Abraços alquímicos e te vejo nos próximos vídeos.